Olá pessoal, nós estamos hoje aqui para mais uma aula sobre geometria plana e na aula de hoje nós iremos estar falando sobre cálculo de área. Um procedimento comum nas medições de grandezas é adotada uma unidade de medida e compará-la com a grandeza que se pretende medir. Por exemplo, para medir o comprimento de uma mesa, podemos adotar como unidade o comprimento de um palito de picolé e avaliar quantas vezes essa unidade cabe no procedimento da mesa. O número de vezes é o comprimento da mesa da unidade adotada. Embora seja permitido usar qualquer unidade de medida, é conveniente adotar as unidades padronizadas, que facilitam a comunicação entre as pessoas. No caso das unidades de comprimento, são adotados, por exemplo, os múltiplos e submúltiplos do metro, que são quilômetro, que é dado por km, hectómetro, que é dado por hm, decâmetro, que é dado por DAM, metro, que é dado por m, decímetro, que é dado por dm, centímetro, que é dado por cm, e milímetro, que é dado por mm. Nós vamos falar agora sobre o conceito de área. Vamos supor que essa imagem aqui, como vocês podem estar vendo, onde eu circulei aí, vamos supor que essa imagem representa o piso de uma sala que foi completamente revestido com 576 ladrinhos do mesmo tamanho. Considerando a superfície ocupada por um ladrinho como uma unidade U de área, dizemos que a área do piso dessa sala é 576 U, que mede a área de uma superfície. Significa compará-la com uma superfície adotada como uma unidade. Como nós podemos ver essa imagem que eu estou circulando, ela é uma unidade fundamental de área, é o metro quadrado, que simboliza pelo m ao quadrado, que é a sua superfície quadrada, que mede 1 metro de lado. Analogicamente, definimos km, que é ao quadrado, que é quilômetro, hm ao quadrado, que significa hectómetro, DAM ao quadrado, que significa decâmetro, m ao quadrado, que significa metro, dm ao quadrado, que significa centímetro, que significa decímetro,
Daí o cm ao quadrado, que significa centímetro, e mm ao quadrado significa milímetro. Então, fazer aqui uma seguinte pergunta sobre isso. Cada unidade dessa escala vale quantas vezes a unidade imediatamente inferior? Então, essa é uma pergunta. Para responder esta pergunta, vamos dividir um quadrado de 1 decímetro de lado em quadrinhos de 1 centímetros de lado, como mostra aqui na figura, onde eu estou circulando. Então, note que dividimos o decímetro quadrado em 100 centímetros quadrados. Concluímos então que 1 decímetro ao quadrado é igual a 100 centímetros ao quadrado. Usando esse mesmo raciocínio, concluímos também que 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectômetros e 1 hectômetro ao quadrado é igual a 100 decâmetro ao quadrado, e 1 decâmetro ao quadrado é igual a 100 metros, e 1 metro é igual a 1 metro ao quadrado é igual a 100 decímetro ao quadrado, e 1 centímetro ao quadrado é igual a 100 milímetros ao quadrado. Cálculo da área de alguns polígonos. Embora este item trate do cálculo da área de algumas figuras planas, é importante ressaltar que as ideias apresentadas aqui podem ser aplicadas para o cálculo de área de outras figuras planas. Por exemplo, qualquer polígono pode ser dividido em triângulos. Logo, sua área pode ser calculada com a soma da área dos triângulos. Retângulo. Então, aqui nós temos a imagem de um retângulo. Cuja sua base mede 5 centímetros e a sua altura mede 3 centímetros. Então, para nós acharmos a área deste retângulo, nós iremos usar a seguinte fórmula, que é essa daqui, ó, onde eu vou circular. Essa aqui, A, que é igual a B mais H, que B significa a base e H significa a altura, que são B, que é 5 centímetros, e H é 3 centímetros, que vai ficar A igual a 5 vezes 3, que A é igual a 15. Então, a área desse retângulo é igual a 15. Quadrado. Aqui nessa imagem nós temos um quadrado que é um retângulo, que tenha os lados do mesmo tamanho. Para calcular sua área, nós iremos pegar a medida da base pela medida da altura, que irá ficar a seguinte fórmula: A igual a A ao quadrado. Paralelogramo. Então, para nós calcularmos a área de um paralelogramo, nós iremos pegar a base
iremos medir pela altura, igual à área de um retângulo de base H e de base B e altura H. Então aqui está a fórmula para medir a área de um paralelogramo. Triângulo. Considerando um triângulo N, M e P, cuja base M e N mede B e a altura relativa a essa base mede H, traçando por P pela reta R paralela à base N, a reta S ao lado do segmento M e P, obtemos o paralelogramo N, M, P e Q. Como a área A do triângulo N, M e P é a metade da área do paralelogramo. Então aqui nós temos a fórmula da área do triângulo, que é A igual a B vezes H sobre 2, ou seja, a área do triângulo é a metade do produto da medida da base pela medida da altura. Enxágono regular. Aqui tem um exemplo de um enxágono regular que os seus vértices dividem a circunferência circunscrita. E esse enxágono possui 6 arcos congruentes. Logo, cada um desses arcos vai medir 60 graus. Assim, o ângulo central correspondente a cada um desses arcos mede também 60 graus. Como OA é igual a OB, que mede o ângulo AOB mede 60 graus. Temos os ângulos OAB e OBA, que mede também 60 graus. Portanto, o triângulo AOB é equilátero. Assim, a área A de um enxágono regular de lado 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado A, pois as diagonais que passam pelo centro O desse enxágono divide-no em 6 triângulos equiláteros de lado A. Então aqui está a fórmula para calcular a área de um enxágono regular. Trapézio. Então aqui nós temos um
um exemplo de um trapézio que está traçado com uma diagonal. Eu tenho a altura H e a base B minúsculo e B maiúsculo. Nós dividimos em dois triângulos de altura H em relação às bases e medidas B e B. Então, a área do trapézio é a soma das áreas desses dois triângulos, que é dada pela seguinte fórmula que eu vou circular aqui. Dada pela seguinte fórmula, que A igual a B maiúsculo vezes H sobre 2 mais B minúsculo vezes H sobre 2, que vai dar igual a igual a B maiúsculo vezes H mais B minúsculo vezes H sobre 2, que, resumindo essa fórmula, vai ficar dessa seguinte fórmula aqui, que vai dar igual a igual a, abre parêntese, B maiúsculo mais B minúsculo vezes H sobre 2. Losango. Então, para nós calcularmos um losango, nós iremos usar a seguinte fórmula, que é essa daqui. Essa é a fórmula para calcular a área de um losango. E logo aqui no lado, nós temos um exemplo de um losango. Que é dada as medidas pelas diagonais. Então, a fórmula vai ser essa daqui para calcular, que é A igual a D minúsculo mais D maiúsculo sobre 2, que D é igual a diagonal. Cálculo da área do círculo e de suas partes. Círculo. Então, aqui nós temos um exemplo de um círculo que é considerado um polígono regular de lado N, escrito em um círculo de raio R, A área desse polígono é, então, nós iremos achar a área desse polígono usando esta fórmula aqui. Que esta fórmula aqui nós iremos usar para chegar à fórmula da área do círculo. Então, depois de fazermos essa fórmula aqui, com os cálculos todos, essa é a área menor que a área do círculo. Porém, fazendo o número n de lados, aumenta indefinidamente, n tende ao infinito. Verificamos que o perímetro, que NA, que esse aqui é o perímetro, que vai significar NA do polígono tende a ser igual ao perímetro da circunferência.
2πr. A altura h de cada triângulo mede a ser igual ao raio da circunferência. A área desse polígono mede a ser igual à área do círculo. Então, assim, a expressão n vezes h sobre 2 tende a ser 2πr vezes r sobre 2, que é a área do círculo, que vai ficar dessa fórmula aqui, para nós acharmos a área, que A é igual a πr ao quadrado. Então, aqui nós temos um exemplo, e neste exemplo nós iremos calcular a área de um círculo de raio de 9 centímetros. Está aqui o círculo de raio de 9 centímetros. O que nós vamos fazer para nós acharmos, nós iremos fazer o seguinte cálculo. A igual a π vezes 9 ao quadrado, que é 2 centímetros ao quadrado, que esse resultado vai dar 81π centímetros ao quadrado. Valor aproximado, que vai ser a que vai ser igual, semelhante a 81 vezes 3,14 centímetros ao quadrado, que vai ficar A semelhante a 254,34 centímetros. Setor circular. Então, aqui nós temos um exemplo de um setor circular de raio R, que é aqui o raio R, e o ângulo central de medida A. Então, para nós calcularmos este setor, nós iremos usar as seguintes regras de 3, que são ângulo central, área, que 360 graus é igual a πr ao quadrado, e o A é igual a setor. Aqui nós temos um exemplo de A área setor do setor circular de raio 5 centímetros de ângulo central de 36 graus é dada por. Então, aqui nós temos 3 exemplos de setor circular que tem as formas logo debaixo deles, como vocês podem estar vendo aí. Tem formas que é A segmento de 1, que é igual a πr ao quadrado sobre 2, A segmento 2, que é igual a setor CPNQ menos A triângulo CPNQ
PQ. A segmento 3, que é igual a setor CPMQ mais A triângulo CPQ. Segmento circular é um círculo dividido em duas partes. Então aqui nós temos um exemplo de segmento circular e de como calcular ele. Como vocês podem estar vendo aqui nesta imagem, aqui mostra toda a forma de como calcular que o ângulo central é a área, grau é cm ao quadrado, 360 graus, que é π vezes 5 ao quadrado, 36 graus é A setor. Daí o A setor, que vai ser igual a 36 vezes 25π sobre 360 centímetros ao quadrado, e que é igual a 5π sobre 2 centímetros ao quadrado. A área de um segmento circular de raio R pode ser igual, maior ou menor que a área do segmento de raio R. Coroa circular é a região do plano limitada por duas circunferências concêntricas de mesmo centro. Então aqui nós temos um exemplo de coroa circular de centro C e raio R minúsculo e R maiúsculo. E logo aqui abaixo está a fórmula de como calcular a área dessa coroa circular, que é dada por AC igual a π, abre parênteses, R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado. Então aqui nós temos um exemplo de como calcular uma coroa circular, que 5 e 3 vão ser o raio. Então vamos lá, que A e C é igual a π vezes 5 ao quadrado menos π vezes 3 ao quadrado centímetro ao quadrado, que esse resultado vai dar AC igual a 16π ao quadrado. Razão entre áreas de figuras semelhantes. Então vamos considerar o triângulo A, B e C semelhante ao triângulo D, E e F, tal que a razão de semelhança do primeiro para o segundo seja K. Que A sobre D é igual a P sobre Q, que é igual a K. Calculando a razão da área do primeiro triângulo para a área do segundo triângulo, temos essa seguinte fórmula, que eu estou circulando aqui. Seguinte fórmula.
Então, desta maneira, reduzimos as seguintes propriedades. A razão entre as áreas dos dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre eles. Essa propriedade pode ser generalizada para quaisquer figuras semelhantes. A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre essas figuras. Então, pessoal, era só que eu tinha para falar sobre a geometria plana. E eu quero agradecer a todos. E muito obrigado e fique com Deus.